Olá, deixa eu abrir a porta aqui, tá frio, tá calor, muito calor. Oi, Cris, tudo bom? Como vocês estão? Oi, Robson, oi, Gui, tudo bem? Oi, Felipe, oi, Camila, tudo bom? Como vocês estão? Passando calor ou frio? Eu tô passando calor hoje. Estou passando calor. Oi, Ato, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre nossas relações com os nossos pais, o que isso fala sobre nós, sobre a nossa vida. E para isso eu convidei uma convidada maravilhosa, que é a Andrea. Ah, ela já entrou aqui, deixa eu chamar ela pra gente já começar e não perder tempo, porque hoje é dia. Oi, Neide, tudo bem? Oi, Luísa. Oi, Oi, Andrea. Ah, que saudade. também, querida. Como você está? Eu tô bem, tô Que bom. bem. Tô cansada. Hoje foi dia de luta, mas a gente segue firme e forte, né? Sim, sempre. Obrigada pelo seu tempo. Como é que você tá? Você tá bem? Tá tudo ótimo. Procurando um filtro para mim. Ai, Eu nunca acho coloquei um filtro hoje, filtros. hoje eu tô só o sol. Eu nunca acho filtros que combinam comigo. Vou deixar isso. Eu vou te Mas mandar tá umas bom. depois. Vamos lá. Bom, galera, essa é a Andréa. A Andréa é minha consteladora, foi ela com quem eu constelei a minha primeira vez, né? Eu já tinha um pouco de conhecimento sobre constelações baseado no que eu tinha estudado, mas era muito raso. Mas foi o suficiente para eu procurar uma consteladora, uma terapeuta focada nesse tema. E aí eu queria falar para a Andrea, né? Ela falar um pouco mais sobre o trabalho dela, sobre como é que funciona as constelações familiares, porque muita gente imagina que envolve astrologia. Sim, Acredito que por conta do nome constelações, sim, né, André? isso mesmo, é verdade, né? Muita gente confunde, e aí eu vou esclarecer um pouquinho, né? Obrigada, Bárbara, por esse convite. É uma cliente que morou no meu coração, aí mora, né? Virou Linda. uma. Então, vamos falar um pouquinho da constelação. Constelação, a gente considera como uma terapia breve, mas ela é um pouco mais que isso. Mas vamos simplificar, né? Para quem nunca ouviu dizer. É uma terapia breve que, teoricamente, uma única constelação já resolve um determinado tema. E você pode usá-la para diversos assuntos na sua vida: relacionamentos, profissional, família, etc. Mas ele é muito mais abrangente, né? Porque as pessoas confundem um pouco. Primeiro, que não tem nada a ver com astrologia mesmo, é uma terapia criada por um psicoterapeuta chamado Bert Hellinger, um alemão que se foi o ano passado, em setembro do ano passado, nos deixou. São estudos dele de mais de 60 anos de estudos, e há 20, um pouco mais de 20 anos a constelação chegou ao Brasil. Tá? Então, é uma terapia realmente que ele fez um estudo muito complexo em cima de diversas técnicas para chegar nesse consenso da constelação. Então, o que que ela é, mais ou menos, né? Ela rege as relações humanas, de um modo geral, porque se coloca assim, tudo é sistêmico na nossa vida. E é por isso que também tem a nomenclatura, às vezes, que eu falo também, gente, é tudo nomenclatura e não vem muito ao caso, mas constelação sistêmica, constelação sistêmica familiar, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então, a base é que a gente vem de um sistema familiar, né? Todo o nosso clã, nossa ancestralidade até a nossa chegada aqui. E esse sistema, ele tem uma dinâmica, uma ordem ali. E quando a gente infringe essas ordens, a nossa vida começa a ter altos e baixos. Então, como que a gente olha para esse sistema? Né? Eu costumo dizer que é como um sistema do corpo. Cada um, o corpo são vários órgãos que se interagem para a manutenção da nossa vida.
Se um órgão, né? Se eu nasci o pulmão, eu não faço às vezes de pulmão, eu vou estar adoecendo e naturalmente eu não adoeço só o órgão, adoece todo o sistema, todo o corpo. Você cai de cama, você padece. O sistema familiar é a mesma coisa. Se eu nasci primeira, segunda ou terceira filha, eu não posso ser a primeira, eu não posso ser a caçula, eu não posso ser a mãe na falta dela, eu não posso tomar o lugar do papai na falta dele. Ou eu não posso, né, ser qualquer um dos dois para os meus irmãos porque eles não estão presentes, por exemplo. Eu entro em desordem no sistema. E aí a vida cobra, porque é pesado para mim tomar o lugar de alguém que não é o meu. O meu Quando lugar, pode falar. Desculpa, eu não queria te interromper. É só porque isso que você está falando de lugar envolve muito posicionamento, né? Quando eu comecei a estudar sobre constelação, eu entendi que cada pessoa tem uma função e uma posição que ocupa naquela situação da vida dela, na família. E quando você quer ocupar uma posição que não é sua, é como se você estivesse pegando um papel que não é seu. E isso traz esses transtornos, essas dificuldades na vida, né? Mas E às desculpa, vezes né? um peso enorme, né, que não te pertence. O nosso lugar, quando a gente tem o nosso lugar dentro do nosso sistema, que a gente assume esse lugar, que é só nosso, ele é leve, ele é pleno, ele é fluido, ele é humano, ele é tolerante. Você se torna menos reativo, você se torna. Eu falo assim, a vida se torna mais leve, mais plena. Isso, gente, não quer dizer que os problemas vão parar e a sua vida é perfeita. Não, a gente está no mundo, né? No planeta Terra, aqui na densidade. Os problemas vão existir. As pessoas são diferentes e as desordens acontecem em todos os outros sistemas, né? Porque tudo é sistêmico. A constelação também abrange aí o direito sistêmico, a gente abrange as empresas, né? Porque tem constelação organizacional, estrutural, a gente abrange aí a medicina. Então, são vários ramos, vários braços que ela abraça, porque tudo é sistêmico. Os problemas vão existir? Vão, mas a forma de olhar para eles e lidar com eles é completamente diferente. E eu me pego até hoje, às vezes eu falo, nossa, nesse problema é essa a minha reação mesmo? Não é mais aquela Andréa, né? E às vezes até me estranho ainda, porque é tanta passividade, sabe? É tanta suavidade para lidar, às vezes, com os problemas, de modo geral, que ainda não estou tão acostumada com isso. Mas é muito confortável, né? É muito aconchegante. E é esse o nosso lugar. O nosso lugar tem que ser confortável. E eu saí, né? Eu tenho 2 e-books que a Bárbara já leu e eu recomendo vocês a lerem, que é só baixar no meu site, é totalmente gratuito, ou me chamem no direct lá que eu mando para vocês, que fala exatamente porque eu entrei nessa história da constelação, porque eu vim do mundo corporativo, os meus últimos 15 anos foi como diretora de marketing no mundo corporativo, e eu saí dali porque a constelação salvou minha vida, né? Eu tive vários problemas durante meus últimos anos no trabalho, de crise de burnout, de depressão, e de acordar todo dia chorando e não querer trabalhar, né? E a gente depende daquele trabalho. E a coisa, tipo, e aí, o que eu faço? Como é que eu mudo de Não ramo, né? anda, né? É. Uma coisa que eu senti depois da constelação é que a vida parecia que não andava. E Uhum. realmente não anda, porque você está carregando peso, você está carregando coisas que não são suas São no processo. suas. E é por isso que não, você não sente fluir as coisas. Exatamente, né? E o meu caso, ali eu vi uma transformação com as constelações e minha vida transformou e eu trouxe isso para o mundo. Leiam um e-book, vocês vão saber a história toda. Mas esse ponto que você falou, Bárbara, é muito importante. Eu dei uma frase na constelação que eu gosto muito também de usar, que é: o problema do outro não é problema meu. Às Muita vezes gente vê parece como egoísta, egoísta, né? mas não é. É você olhar para o outro com igualdade, sem preconceito, sem subjugar, sem julgar. Porque quando a gente quer ajudar muito ao outro, porque ele está cheio de problemas na vida dele, a gente está se colocando maior.
Sim, como se a pessoa não tivesse a capacidade de resolver os seus próprios problemas. E Exatamente. eu vejo que isso já é um problema quando a gente vive isso com pares, né? Com amigos, Com com parceiro, parceiros. Mas com quando os você faz isso pais, com seus principalmente, pais, tema aqui com os pais. quando você faz isso com seus pais, o Filho negócio não fica resolve diferente. problema dos pais. Filho não se envolve no problema dos pais, né? Então vamos falar um pouquinho de pais, senão não vou. Então, Isso, vamos falar de pais, porque eu é acho tanta coisa que para falar que a gente acaba indo desviando os caminhos. Mas assim, quando a gente pensa basicamente, em família, a primeira coisa é pai e mãe, né? Que é pai a e mãe. nossa conexão inicial ali. Exatamente. Então vamos lá. A constelação, ela traz 3 leis básicas que se nós seguirmos as leis, teoricamente nossa vida vai ser plena. Quais são as leis? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Pertencimento. Todos pertencem ao clã. Ninguém pode ser excluído. Ninguém, ninguém. Nem um assassino, nem um estuprador, nem um pedófilo. Se ele faz parte da sua família, ele pertence a essa família. E você não pode excluí-lo. Você não precisa conviver, você não precisa amar, mas ele faz parte. E tem que ser aceito. Faz parte dessa família. O pai alcoólatra, o pai que espanca, o pai que abandonou, a mãe que jogou na lata de lixo, todos pertencem ao seu sistema. Eu sei que é um pouco pesado, mas é uma realidade. Sim, E acho aí que essa é vamos. a parte mais complicada das constelações familiares, é você conseguir ter maturidade para entender e reconhecer que mesmo uma pessoa que te fez mal, né, dentro da sua vivência de vida, mas se ela faz parte da sua família, você tem que reconhecer ela como parte, mesmo que você não, né, não tenha Concorde com o que ela fez. com o que ela fez. Porque a gente Exato. não está falando aqui de culpa, a gente está falando, a pessoa é responsável pelos atos dela, sim. Ela deve ser punida pelos atos, né, que são passíveis de serem punidos, sim, mas elas fazem parte. Então, o primeiro passo, pertencimento. Porque se alguém é excluído, quem vem depois, alguém que chega a essa família depois, vai trazer uma situação parecida com aquele excluído para que as pessoas comecem a olhar para aquele excluído. Segunda lei, que para mim foi uma das mais difíceis, né? A hierarquia, a ordem de chegada. Pai e mãe, acima de nós, são chamados por nós de os grandes, e nós filhos somos sempre os pequenos diante deles. Para sempre é essa relação, né? Pai e mãe sempre são grandes e nós sempre seremos pequenos. Ponto. A questão é, e os pais, eles são um portal para a vida. Só deles terem nos dado a vida já deveria nos bastar. A gente já deveria pegar, tomar, a gente chama de tomar a vida, agradecer e seguir a nossa vida. Mas aí, e Ebert ainda diz uma coisa que eu amo, que ele fala assim, só da mãe ter dado a luz, ter dado a vida, já é o suficiente, ela já foi uma mãe perfeita. O que vem depois dessa vida é secundário. Então, a nossa história de vida, ela é baseada na nossa história da nossa ancestralidade. Ali a gente traz padrões, lealdades e muitas histórias que a gente desconhece e que a gente às vezes repete, muitas vezes. E aí a gente fica julgando, né, a nossa história, a nossa família, né, porque a gente começa a ter referência dos amigos, do outro, da novela, da televisão, do Facebook, do Instagram. Eu quero essa Hoje mãe, em esse dia, pai. hoje em dia o que mais tem é isso, É o né? Que que a gente mais tem. compara tudo com tudo. Compara tudo. E aí a gente começa a, né? Ou então mesmo aquelas famílias que foram desestruturadas mesmo, que o pai abandonou, sou adotada, meu pai batia na mamãe, batia nos meus irmãos, batia em mim, a mãe abusiva. Acontece, sim, a gente reconhece esses lugares. Só que esse lugar do pai e da mãe é único. Sem esse pai e essa mãe, você não existiria. Você não seria você. É pai e mãe, 50% cada um. É um esperma que fecunda um óvulo. E você veio. E ponto. É Eu isso. eu já estava passando por um processo de autoconhecimento muito forte e aprendendo a me reconhecer, reconhecer partes de mim nos meus pais, porque a gente parece que tem uma fase da vida que a gente nega os pais, a gente não quer Total. parecer com eles, a gente não quer, as características não tem nada a ver, eu nasci na família errada.
E eu comecei a criando consciência a partir dos meus comportamentos, das minhas atitudes, da forma como eu ajo, me reconhecer nos meus pais. E quando eu constelei com você, e aquela coisa de 50% papai e 50% mamãe, tudo fez muito mais sentido, porque quanto mais eu negava os meus pais, mais eu negava a mim mesma. Porque Uhum. eu sou parte deles, vim deles. Então, foi um processo de cura muito intenso, assim. Eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa que você falou da segunda lei, que é da hierarquia, né? Como é que funciona essa lei quando os filhos, se existe um rompimento dessa lei quando os filhos são muito rebeldes, quando eles estão indo contra o que os pais sempre falam, sabe? Sim, E se o fato dos pais serem grandes, para você estar honrando os seus pais, você precisa se submeter à vontade deles. é muito relativo. Vamos lá. Algumas coisas, né? Os pais sempre são grandes e nós pequenos. Só que quando inverte esse papel, não é culpa do pai e da mãe, é nossa culpa. Apesar de a gente falar que nunca existe culpa nas constelações. Né? Mas é a gente que interfere, a gente que toma o lugar deles. Por quê? Porque a gente começa a fazer essas comparações, a gente cresce, a gente tem outras oportunidades, a gente tem outros aprendizados, porque os tempos são outros, e a gente, sem querer, automaticamente se coloca maior, mesmo numa boa relação com os pais. A gente acaba se colocando maior, né? Os filhos rebeldes vai depender muito aí de caso a caso, mas de um modo geral, eles estão rebeldes por quê? Né? Qual é a rebeldia? Se você for olhar um comportamento do filho, você vai olhar que os pais também não honram os pais deles. E aí esses filhos se rebelam inconscientemente contra o pai ou contra a mãe. Entendi. É meio É interessante que inconsciente na maioria das vezes. muita gente comentou aqui que se sente a ovelha negra da família, é Ai, sempre o filho que é apontado. então deixa eu contar da ovelha negra da família. Bom, mas deixa eu só finalizar esse primeiro, depois eu falo da ovelha negra. Eu também fui ovelha negra. Então, a questão dessa rebeldia depende muito da idade. Se você já é adulto, e está difícil morar com seus pais porque eles querem controlar a sua vida, desculpa, vai morar sozinho. Enquanto você morar com seus pais e depender deles, é sim, senhor, sim, senhora. A casa é deles. Eles te deram a vida. Eles criaram você. Eles deram tudo que podiam. Pai e mãe, eles são os melhores pais que eles conseguem ser. Ponto. Simples assim. Se você não está satisfeito, mude de casa. Vai morar com seus amigos, vai morar sozinho. Ah, mas eu não tenho condições. Então, é sim, senhor, sim, senhora. Né? Quando a gente inverte esses papéis, todo mundo sofre. Lembra do pulmão? Se eu saio do lugar de pulmão, eu não adoeço sozinho, eu adoeço todo o corpo. É a mesma coisa. Então, tomar muito cuidado com essa deslize. E outra coisa que é importante lembrar, que é muito mais difícil uma pessoa reconhecer que não honra os pais quando ela tem um amor muito grande por eles, do que o inverso. Quem tem problemas com os pais, reconhece que não honra. Porque essa hierarquia, o que que é? A honra aos pais. Claro, quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois, é a ordem de chegada. Mas os pais estão nesse lugar especial, digamos assim, entre aspas, que eles têm que ser honrados. O que que é honrar os pais? É aceitá-los como eles são, sem julgamento. Ponto. É agradecer a vida que eles te deram e seguir. Não estou falando de conviver, não estou falando nem de conhecer. Você pode ser uma filha adotada e não sabe quem são os seus pais. Mas eles têm que ser honrados no sistema. Né? Por isso que a constelação faz esses movimentos. Entender que aquelas duas pessoas que você não sabe nem o nome, nem quem são, onde estão, graças a eles você teve sua vida. E os pais que adotam, idem, olhar para esse casal e dizer muito obrigada porque né, vocês terem essa criança me deu a oportunidade de ter esse filho hoje. Porque a gente vive numa sociedade que diz pai e mãe quem cria. Não, pai e mãe quem gera. O cuidador é outra história. Porque sem o esperma e sem o óvulo, a criança não existiria. Então, assim, é olhar com isso com muito cuidado. É meio, né, meio É meio impactante. radical, é um pouco difícil, né? Todo mundo consegue ter a cabeça aberta para entender Não. isso. E você tem que estar pronto para entender. Então, as pessoas que amam os pais incondicionalmente têm uma dificuldade de reconhecer que não honram. Porque imagina, eu amo minha mãe e meu pai, meus pais são maravilhosos. Oi?
Mas você honra? Honra? Não honra. 99% das pessoas que chegam aqui, nesse tabladinho aqui que você já passou por ele, não honram os pais. Se colocam maior. Principalmente quando querem proteger os pais. Essa superproteção aos pais te coloca numa posição muito de desonra, de maior que seus pais. Eles são os grandes. Principalmente nessa época que vivemos agora de pandemia, todo mundo fica, né? Mãe, não vai sair de casa. Mãe, pai, não faz isso. Mãe, não faz aquilo. Não, não tem que falar nada. Eles são os grandes, eles sabem o que eles estão Eles fazendo. sabem o que estão fazendo. É, Exatamente. E a compartilhando ovelha um pouco negra, só para concluir, para a gente não esquecer da ovelha negra, de verdade. dentro da visão sistêmica, a ovelha negra da família é aquela ou aquele que vai abrir, que vai fazer o diferente nesse sistema. Porque ele vai conseguir mudar esse sistema. Porque tudo que a gente faz de lealdades e padrões, a gente vem por quê? A gente faz mesmo equívocos, igual o papai, igual a mamãe. Por quê? Para a gente se sentir pertencente ao clã. Então, a gente age de boa fé, mesmo fazendo coisas erradas. A gente chama de boa consciência e má consciência. Então, a gente age de boa consciência por quê? Porque se todas as mulheres da minha família fizeram aquilo, eu tenho que fazer. Porque senão eu não vou me sentir pertencente ao clã. E aí eu me sinto fazendo aquilo errado, mas com boa consciência. Quando eu busco fazer diferente, eu me sinto culpada. É a má consciência, mas é o correto. Aí eu sou ovelha negra. É difícil isso, Andréa. É Eu bastante sei. complicado. Porque nessa coisa de honra aos pais é um pouco confuso. E eu sempre tento me lembrar de que honrar os pais é não julgar os meus pais, é amá-los do jeito que eles são e respeitá-los do jeito que eles são e não me colocar na posição de pai e mãe deles. Mas é muito complicado porque nessa de honrar, você não quer entrar em conflito com seus pais, os seus pais te desaprovam algum comportamento que você tem, você se transforma na ovelha negra da família. E aí você começa a se perguntar, mas será que eu tô no caminho certo? Porque eu não tenho a aprovação dos meus pais, eu não tenho. Mas aí, Bárbara, é a questão. Se você acha que está no caminho certo e papai e mamãe podem estar equivocados, sim. Não falando que pai e mãe é certo 100%. Eu só estou falando que eles não podem ser julgados pelos filhos. Não estou dizendo que é certo e errado. Se você acha que está agindo corretamente da forma que você está agindo e que aquilo é o melhor para você, você não tem que dar satisfação para eles. Você é maior. Você é maior de idade. Você é uma adulta. E quando a gente se torna adulto no sistema, a gente tem que olhar para frente, seguir a nossa vida. E não ficar esperando a aprovação dos nossos pais. São coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes. Porque às São vezes coisas os nossos diferentes. pais, por experiência de vida deles, eles querem o quê? Que você seja uma funcionária pública, por exemplo. Porque é seguro, porque é um trabalho que é garantido. Filho, que mãe e pai não quer que o filho seja funcionário público. Mas isso é o que você quer? Não. E tá tudo bem. Você vai fazer diferente. E você pode fazer diferente, né? Mas com esse olhar de não julgá-los. Ai, meus pais, o sonho deles era que eu fosse funcionária pública. Ah, mas não, eu sou produtora de conteúdo. Eu sou E consteladora. é Minha mãe isso. queria que eu fosse professora, né? E tá tudo bem. Eu fiz diferente. Mas eu fazer diferente, olhando para essa ancestralidade e dizendo assim, né? Muito obrigada por tudo, mas eu peço a permissão porque eu vou fazer diferente. E aí você segue fazendo diferente, sem culpa. Você pode fazer diferente. E é isso que a constelação traz. É quebrar essa lealdade que você pode sim fazer diferente. É porque também quando a gente fala em ovelha negra, a gente fala numa ovelha negra rebelde mesmo, né? Eu fui muito rebelde. Mas por quê? Para quebrar padrões. Mas aí a gente quebra a cara quando a gente faz essa rebeldia não honrando os pais. E aí é doloroso. Mas Bert dizia assim, que as ovelhas negras da família, elas vêm para fazer essa mudança. E aí elas mudam tudo. Mas quando elas conseguem ter essa consciência mesmo, de que tá tudo bem fazer diferente, você não precisa fazer de bater de frente, você faz só. Dá licença, eu vou fazer diferente. Mas eu amo vocês como vocês são. Eu respeito.
Apesar de que o amor, eu não gosto muito de falar do amor, apesar de o amor ser intrínseco e ele é a base de tudo, eu falo que, assim, porque às vezes a dor com os pais é tão grande que é difícil conseguir acessar o amor, né? Um abandono, seja o que for, né? Uma vida difícil, de dor mesmo, de espancamento, de alcoolismo dentro de uma casa. Mas se você conseguir olhar para esse pai só com essa compaixão de que ele te deu tudo que ele recebeu e mais um pouco, e que com certeza a sua vida com esses pais foi melhor do que a dele com os pais dele, você já consegue ter compaixão ali. E consegue acolher esse homem no coração. E seguir adiante. Não precisa olhar para trás, só olha para frente. Mas Sim. vai, o que você queria Eu, falar? eu acho só interessante compartilhar um pouco da minha vivência, né? Porque eu Sim. converso com o pessoal da minha idade, assim, e aí a gente faz várias coisas diferentes dos nossos pais. A gente consegue fazer uma faculdade, a gente consegue ganhar mais dinheiro do que eles ganharam. E aí é isso que faz a gente ter essa ideia falsa de que nós somos maiores que os nossos pais, né? Porque, nossa, olha só como eu Uhum. sou tão bem-sucedida, olha só como eu agora sou uma mulher independente. E, na verdade, dá tudo errado primeiro porque se eles não tivessem te dado tudo que eles te deram, você não teria chegado a lugar nenhum. Então, mesmo quando você, na sua cabeça, né? Nosso ego nos engana, achando que a gente é muito, muito foda, porque agora a gente conquistou várias coisas, nossos pais ainda são maiores. Sempre. Uma coisa que eu queria conversar com você a respeito disso é quando se trata de cuidar dos pais. Porque assim, foi o que você disse, a gente não pode cuidar dos pais porque os pais, são os grandes, nós somos os pequenos. A gente não tem a força que eles têm para cuidar de alguém. São os nossos próprios filhos, né? Sim. Mas como funciona isso numa situação em que os pais estão doentes, em uma situação em que eles precisam de ajuda? Então, assim, é uma linha bem tênue, né? Entre nesse lugar. Teoricamente, filho não cuida de pai e mãe, porque eles são grandes e nós pequenos. Bom, Mas em situações extremas, como uma doença grave ou uma falta de recursos, por exemplo, a gente pode sim ajudar. A gente, né? Eles nos deram tanto, a gente pode retribuir um pouquinho. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de fazer isso do lugar de filho e não no lugar de grande. De não de querer tomar conta, mas sim fazer uma contribuição, uma gentileza, um cuidado, que é diferente de ir lá e agora eu cuido dessa casa e eu tomo as rédeas de tudo, né? Porque minha mãe está incapaz. Não. É ter esse lugar dentro do coração, sabe? E quando a gente honra nossos pais, a gente consegue entrar nesse lugar de honra, de pequeno diante deles, mas naquele momento estando tendo que ajudar, né? Com carinho, com amor, de lugar de filho mesmo. Então, é saber estar nesse lugar de filho, que não é fácil, viu, Bárbara? Não é um lugar não, simples, não. não é. Mas quando você vai fazendo, né, as meditações, os exercícios, e você se firma, você consegue perceber quando você dá um passo a mais, né, de lugar de grande ali, de querer impor algo. A questão é a Sim. imposição, é querer tomar conta de tudo. Filho que tenta salvar os pais, eu dou esse exemplo, né, nos meus atendimentos, é assim: mamãe está morrendo afogada na piscina. Eu tenho 1 ano de idade e vou pular na piscina para salvar. Não vai salvar, vai morrer afogado junto. Ela é grande. Então, na hora desse cuidar, tem que tomar muito cuidado para você não passar essa linha, né, e se Que é, colocar maior. sim, é bastante tênue essa linha. O relacionamento com os pais, quando eles não vieram a, por exemplo, uma pessoa que perdeu os pais quando era criança, né? E tem uma situação, aliás, eu vou daqui a pouco começar a te fazer as perguntas que o pessoal me mandou. Quem quiser Tá. mandar perguntas aí nos comentários, tô vendo que o pessoal é super participativo hoje aqui nos comentários. O pessoal que conhece constelação já, ó, que lindo, constelação é muito maravilhoso mesmo. É uma terapia que eu recomendo muito, até porque é uma coisa pontual, foi como o André falou, não é uma terapia igual psicoterapia que você faz 2 anos. É um negócio pontual, você entende como é que funciona as leis e você Uhum. constela baseado nas suas experiências, na sua história de vida, né? E faz uma diferença, assim, enorme. E depois é muito mais a manutenção, né, André? Igual você falou, a manutenção de você, nos seus atos diários, conseguir identificar
quando que você pode estar passando um pouco e infringindo essas leis que mantêm a organização do seu sistema correta, né? Isso mesmo. E aí, algumas perguntas que fizeram aqui para você, não sei se você quer falar mais alguma coisa antes de começar a Não, responder as não, pode perguntas. falar, pode falar. Uma pergunta é aqui, ó. Minha mãe não gosta do meu noivo. Ela tem os motivos dela, mas isso traz muito conflito pro nosso relacionamento. Isso é questão de constelar, a pessoa tá fazendo diferente dos padrões da família. É que assim, né? Tudo vai ter um fundo ali que a gente vai fuçar, a gente vai achar, né? Será que a vovó gostava do papai? Né? Será que a sogra, né, gostava? Então, assim, acaba sendo, pode ser que seja constelável, preciso ouvir a história. Uhum. Mas a questão é, por que que a mãe não gosta do namorado? Sei, né? Pode ser que uma constelação ajude? Pode ser. Posso garantir? Não. Mas eu preciso entender a história. Eu vou ter que buscar situações na história para trazer. Vou contar um caso específico que eu constelei uma moça hoje. O marido não gosta do cunhado, porque o cunhado é gay casado com o irmão, tá? Da mulher. E ali existe o quê? Existe um preconceito. Ponto. O marido extremamente machista e intolerante. É irmão, é o único irmão dela. Aí, né? E aí eu olhei ouvindo a história. Tá, como é seu pai? Ah, meu pai é super mulherengo. Ah, como era seu avô? Como é o seu sogro? E aí, quando você começa a entender as dinâmicas da família, você vê que o marido, ele não é intolerante e machista. Ele está sendo, naquele momento da vida, pelo pai dela. Honrando o pai dela por ela. Por quê? Porque ela julga extremamente o pai. E aí vem alguém, porque lembra, o casal é um espelho. Nossa, isso é muito pesado. O casal é isso. Geralmente, a gente não se atrai pelos olhos, lindos olhos, ou a boca, ou o beijo, ou o cheiro, ou o bom papo. Na verdade, são os sistemas que se atraíram. Para quê? Para que eu aqui, olhando para esse homem, através dele, no sistema dele, eu comece a enxergar coisas que eu não enxergo no meu. E vice-versa. E aí os sistemas se unem para tentar se equilibrar. Entendeu? Aí quando eu olho, você já escutou meu podcast da homossexualidade masculina, né? O Sim. homem bem gay, teoricamente, uma das teorias é porque ele veio de uma linhagem masculina extremamente reprimida de sentir, de poder expressar seus sentimentos e o seu amor. Então, homens que foram realmente castrados de se manifestarem com sentimentos. E aí vem o gay falando, o amor é livre. Diferente da menina. Menina, eu nem vou falar para não causar polêmica. Então, não existe ex-gay. Ele nasceu gay e pronto. Ele vem para abrir esse amor na família. Então, quando você olha e olha a família do marido, teve muita repressão. É um homem extremamente. Quando eu falei isso, que são homens doces, homens sensíveis, mas que se vestem numa carapuça machista, porque vem dessa linhagem, ela falou: ah, você está falando do meu marido. Eu falei: pois é. Então, ele vem de uma linhagem machista. Então, quer dizer, dois sistemas machistas que se encontraram para se equilibrar. Ele tem um irmão gay e ela tem um irmão gay. Então, se você olhar essa dinâmica, o pai é extremamente machista e muito mulherengo. Extremamente mesmo mulherengo. Uma coisa fenomenal. O avô também era. Por que a mãe dela atraiu um homem tão mulherengo? Os pais dela eram mulherengo? Era, falei. E ela julgava o pai? Óbvio. Que mulher não julga um pai mulherengo. E aí ela atrai o quê? Um homem igual ao pai dela, até que ela olhe para esse pai e aceite o pai exatamente como ele é, sem julgamento.
E eu falei a mesma coisa para ela. Enquanto você não aceitar o seu pai exatamente como ele é, os conflitos vão continuar. Porque vocês estão aí para aceitar tudo como é, sem julgamento. Tem uma frase que eu gosto muito, e que quando eu tô em conflito, eu tô mal, tô chateada com alguma coisa acontecendo na minha vida, que é toda vez que você argumenta com a realidade, você sofre, né? Quanto mais você argumenta, você não quer que seja desse jeito, mais você sofre, porque a gente não tem controle sobre os outros, sobre a parte externa, né? E querer ter controle sobre isso traz mais sofrimento na nossa vida. E no Exatamente. caso, André, quando você tem consciência, né, de todo esse processo, você está ali dentro de um relacionamento e você tem consciência de que você de alguma forma está honrando os seus pais com aquele parceiro por conta de todo o sistema dele, e você se dá conta disso e começa a mudar, começa a tentar organizar a sua vida de acordo com as leis da constelação. O que que acontece com o casal? Se equilibra, né? Traz harmonia. As relações ficam mais sólidas, mais leves, menos reativas. Você começa a sentir o amor verdadeiro. Não que não exista amor naquela relação, lógico que existe, né? Mas existem os conflitos ali. E aí, quando você começa a olhar para esse sistema e eles se equilibram, lembra? Quando a gente está no nosso emaranhamento do nosso sistema familiar, com a nossa origem, eu imagino sempre um balaio de gato. O emaranhamento, eu já imagino eu toda lá assim, toda grudadinha num monte de fio. Aí a constelação vem e te dá essa pontinha do fio, né? E fala, começa por aqui, Bárbara. Aí você começa a tirar. E conforme você vai saindo desse emaranhamento, eu fico imaginando mesmo, eu vejo o filme na minha cabeça, eu dando linha para os outros poderem se movimentar no seu sistema e também conseguirem voltar um pouquinho mais perto do seu lugar. Porque tá todo mundo lá engruvinhado. Aí você vai soltando, sabe? Igual um nó de uma correntinha, você vai soltando, aí a outro vai soltando um pedacinho, vai soltando, até que tudo solta e volta ao normal. Então, conforme você vai tomando sua consciência dos seus sistemas de origem, tomando o seu lugar ali, reconhecendo os seus pais, obviamente, no seu sistema atual, que é o seu casamento, o seu relacionamento, vai sofrer as consequências disso. A gente reverbera isso, e não só mais, hein, Bárbara? E não só nos nossos relacionamentos, não só ao nosso redor na família. A gente reverbera isso no vizinho, nos amigos, no trabalho. A gente transforma. E quando a gente muda o nosso entorno. Isso é realidade. Você vai reverberar essa energia, esse bem-estar, essa fluidez. E outra coisa, a gente tem uma origem do ser humano em algum lugar. Não vou citar histórico aqui, porque a gente nunca sabe exatamente o que é. Sim, ainda Mas é um essa mistério. origem, né? Essa origem, a gente está tudo interconectado de alguma forma. Então, conforme eu vou dando linha para os meus familiares, essas linhas também vão soltando para outras pessoas que estão conectadas comigo de alguma forma. Sim. E Isso é todo muito mundo incrível, começa a ter né? mais folga, né, para poder seguir. Isso é incrível porque você começa a perceber a mudança nos outros a partir da sua e a cura coletiva, E a né? Há cura uma cura coletiva que começa em você, aí vai para os seus pais, para sua família, e é muito bonito. É uma terapia incrível. Eu fiquei apaixonada desde a primeira vez que eu fiz, louca para constelar de novo outros assuntos. Eu sou ah, louca das terapias. Eu começo, eu quero resolver todos os meus problemas de uma vez só. não dá, tem que ter calma. É, tem que ter calma. Conta pra gente um pouco de quanto tempo, de quanto em quanto tempo que acontece uma constelação, qual que é o ideal de Na tempo. verdade, assim, ó, a gente diz que a constelação ela é como uma cirurgia. Não se faz toda hora, todo momento, tá? Você só vem constelar quando você já tentou outras coisas e aquilo não teve um efeito. Então, às vezes é sistêmico. Quando você vê padrões de repetição na família, quando você tem conflitos muito fortes dentro de casa com seus familiares, quando você vê a escassez na sua vida, né? O meu foco é muita prosperidade, o sucesso financeiro, porque
vem do pai e da mãe, né? Mãe é a cara do sucesso, pai é o saber ganhar e gastar dinheiro. Então, eles são café com leite, eles estão interconectados. E se você não tem sucesso financeiro na sua vida, provavelmente, 99% dos casos, é porque você não honra seus pais. Então, eu digo sempre assim, o ideal seriam 3 constelações da vida, que é uma de origem, uma relacionamento e uma profissional. Mas, geralmente, quando a origem está organizada, as outras nem vão ter necessidade de ser olhada. Porque tudo vem da origem. Então, né? E aí a gente vê se precisa do movimento ou não. Aí, claro, como eu tenho outras técnicas, a primeira constelação eu sempre faço com os bonecos, né? Como eu fiz com você aqui no tablado. Se você vier constelar de novo, eu vou jogar na água, que eu tenho a constelação na água. Porque assim a gente consegue ver outras coisas que a gente não consegue ver no tablado. Então a gente vê de acordo com o caso. Mas tem que, para se constelar mais de uma vez, a distância mínima entre uma e outra constelação são 3 meses. Mas eu sempre aconselho as pessoas darem alguma manutenção depois. Porque eu passo os exercícios para casa, né? Eu dou lição de casa, eu dou um exercício que eu falo que é para o resto da vida. Mas, às vezes, dependendo do tipo de pessoa, ou até o meio que ela vive, a forma que ela trabalha, eu peço para ela fazer outras terapias energéticas, né? Para manter o seu campo em ordem. Porque é como escovar os dentes, às vezes. Você resolveu ali na constelação, mas você não deu uma atenção em você mesmo, porque a constelação resolve o que é sistêmico, o que é do sistema familiar. As outras terapias resolvem o que é seu, o que é pessoal. Porque a gente adquire aí um monte de coisas dia a dia, de padrões, de crenças, etc. Então, as outras terapias te ajudam a equilibrar o seu ser como um todo. Então, eu falo que tem que ter esse casamento, né? Ou que mesmo que seja uma psicoterapia tradicional, mas alguma coisa tem que ser feita por você. As pessoas vão, hoje eu falando, eu cuidei de uma amiga, hoje eu falei, você vai no cabeleireiro toda semana, você vai na academia todos os dias. Então você cuida do corpo, né? Cuida da beleza. Vamos cuidar da alma, porque senão não aguenta. Eu sinto que a gente está caminhando para essa mudança, né, André? Como sociedade, a gente tem começado a se preocupar mais com saúde mental, com inteligência emocional, todas essas coisas que até então eram um pouco. Não tinha, né, o holofote que tem o físico, que tem o holofote que tem a Existia muito preconceito, Bárbara. Sim. Quando se fala em autoajuda, se fala de um modo assim, como se fosse pejorativo. Exato. E não é pejorativo. Meditação, ai, imagina, eu não consigo ficar sem pensar. Não, ninguém consegue ficar sem pensar. Quer ficar sem pensar, essa fora. Esse pessoal good vibes, existe muito preconceito ainda, mas aos poucos a gente tá abrindo a cabeça das pessoas. E isso é muito importante, essa abertura, né? Que a gente tem tido com a internet, o acesso à informação. Tudo isso possibilita que mais pessoas tenham conhecimento sobre terapia, sobre métodos, até mesmo sobre... Sim. E outra, as pessoas julgam muito, né? De um modo geral. Eu falo, se a coisa não faz sentido para você, tá tudo bem. Tem profissionais, todos os tipos de profissionais. E Bert Hellinger, né, que é o criador das constelações, ele falava assim, todo constelador vamos falar... Ai, perdi a palavra. Vai receber, não é essa a palavra, o cliente certo para você. Você vai atrair o constelador certo para você e o constelador vai atrair o cliente que está de acordo com a vibração, de acordo com a sintonia, de acordo até com o nosso próprio conhecimento. Né? Porque como o meu foco vem muito dessa questão da relação dos pais, porque eu tive muito problema com os meus pais, e foi a grande mudança na minha vida, foi quando eu entendi, fiz todo esse movimento sistêmico, né? O que mais chega a mim é problema com os pais, obviamente. Né? Mas existem infinitos outros problemas aí, dentro da visão sistêmica, que tem que ser visto. Eu tenho uma amiga que dela só chega doença, por exemplo. Tudo que é doença chega para ela. Né? Então, assim, porque ela tem mais afinidade com isso. Não que não chegue doenças para mim, mas chegam coisas mais simples. Para ela, chegam umas coisas muito mais, né, pesadas, digamos assim. Então, cada um vai atrair o cliente para si. Se você não gostou daquele terapeuta, daquela forma de... Eu falo, existe terapia para todos os tipos de crenças. O que faz sentido para mim, às vezes não faz sentido para você, e tá tudo bem. Né? Busque o que é melhor para você.
mas busque um profissional que alguém já tenha experimentado. E hoje também existe um leilão, eu vejo assim, como a gente tem muitas páginas, né, de consteladores, eu vejo leilão mesmo, né, de preço. Falo, gente, que aí a gente entra na terceira lei da constelação, equilíbrio de troca. Nossas relações têm que ter equilíbrio de troca para serem saudáveis. Se a gente não tem esse equilíbrio de troca, quem está dando mais do que está recebendo está se colocando maior também. E isso não é ajuda, isso é soberba. Tem que diferenciar ajuda de caridade. Ah, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Espera. Uma coisa é você contribuir com instituições, com ONGs, com, né, algum movimento, né, de cesta básica, de ajudar moradores de rua. Ok, isso é legal. Todos temos que fazer, temos essa obrigação mesmo, uma obrigação. Se a gente pode, a gente tem que ajudar o próximo. Agora, isso chama-se caridade. A outra coisa é você querer ajudar todo mundo ao seu redor. Meu irmão, meus amigos, né? Você querer resolver os problemas de todo mundo. Você está se colocando maior. Mesmo que você esteja fazendo isso com a maior das boas intenções, o sistema não reconhece dessa forma. Somos todos iguais. Tirando nossos pais que são maiores, nós somos todos iguais. E a gente tem que, é aquilo que você falou no começo também, quando a gente ajuda demais ao outro, a gente está tirando né, o poder dele de cocriar. E às vezes aquela situação que parece simples para você resolver, né, que o outro não está conseguindo ver a saída, para ele é o que ele precisa para o aprendizado pessoal dele. Agora, diferente de ele te bater na sua porta e pedir ajuda. Então a gente diz, a gente ajuda quem nos pede ajuda. E a gente ajuda até o limite do que foi pedido. E a gente pede só aquilo que realmente a gente precisa. Então tudo tem que ter esse limite para que as relações fluem. Porque esse desequilíbrio dessas ordens da ajuda aí, que é essa lei sistêmica do dar e receber, por exemplo, o que causa? Quem nunca aqui, todo mundo já teve um amigo, uma amiga que você fazia tudo por eles, né? E essa amizade se desfez, foi rompida, você foi magoada de alguma forma. Todo mundo tem uma história dessa na vida. Você vai falar, mas eu fazia tudo por ela. Eu fazia tudo por ele. Pois é, por isso. Esse é o problema. Você fazia tudo e não tinha que fazer tudo. Tinha que ter troca. E às vezes você não permite que o outro te dê, né? É interessante porque existe tanto a pessoa que dá muito e aquela pessoa que só sabe receber, e ambas as situações não são boas, porque se você não consegue receber o que as pessoas têm para te dar, você também não tem paz, você não tem equilíbrio. Não tem. Fica pesado. Fica Né? pesado. Fica pesado para os dois lados. Um vai se sentir muito em dívida e inconscientemente ele começa a se sentir muito menor mesmo, muito inferior. Tipo, eu sou incapaz, a Bárbara tem que fazer tudo por mim. Isso tudo inconsciente, tá? Quando a gente fala sistêmica, é tudo lá dentro. São coisas que a gente não reconhece aqui fora. Né? E aí você vai se sentindo tão pequeno, e tão inferior, e tão humilhado por tanta ajuda que você está recebendo da amiga, do amigo, que o sistema, a saída mais simples que ele encontra é te magoar para essa relação acabar, para ele conseguir voltar para o mesmo patamar que você e seguir a vida dele. Ele perde a força. A gente tira a força. Então é tomar muito cuidado com isso também. Então você vê, é tudo equilíbrio mesmo. Né? O equilíbrio do sistema é o quê? É aceitar a sua família exatamente do jeito que veio, né? Foi como tinha que ser e não tem Sem como mudar o julgamento, resultado. sem julgamentos. Parar de olhar para trás e ficar se lamentando, é sempre olhando para frente, né? Seguir o seu caminho, é isso que o sistema espera, né? Que você siga e faça diferente para que traga o equilíbrio para a família, honrar os pais e o equilíbrio de troca. Essa é a base. Essas são as três leis principais das constelações familiares. Andréia, é incrível porque são três leis que parecem super simples, mas quando você começa a aplicar no seu dia a dia, você percebe aquelas barreiras que a gente tem, né? E aqueles comportamentos que a gente está repetindo, e aí agora a gente está consciente de que eles estão indo contra essas leis que mantêm o equilíbrio e a plenitude dentro dos nossos relacionamentos com os nossos pais e com os nossos parceiros e amigos e iguais, né? É incrível. Exatamente.
É incrível. O nosso tempo acho que está acabando. Eu detesto me despedir correndo, então eu dou sempre um tempinho para poder agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter se disposto a aparecer por aqui e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Muito obrigada mesmo. Foi uma honra, viu? Sou sua fã, você sabe disso, Aí eu né? sou a sua, Tô muito por maravilhosa. você, né? Quero que você brilhe, porque você é uma menina incrível e agora conseguiu olhar para isso, se permitiu olhar. Não fui eu que fiz, foi você que está fazendo. Eu só mostro o caminho. O caminho é seu. Mas para que eu vou ficar emotiva, agora que eu choro. Maravilhosa, linda. Muito Um obrigada, beijo André. enorme, viu? Obrigada por todo mundo que participou. A gente acabou não indo muitos comentários porque eu não queria interromper a André. Ela tava falando tanta coisa. Eu tava assim, ai meu Deus. Depois é só entrar no meu Instagram e mandem as perguntas lá no direct. Baixem meus e-books, que lá tem muita resposta para vocês. Sim, a André tá com curso agora, principalmente falando sobre como as constelações familiares interferem com relação ao financeiro, né? É, o Com sucesso relação financeiro e as com constelações. isso, então entrem no perfil dela depois para conhecer um pouco mais do trabalho dela, que é incrível. vou gravar, tô aqui, gravar a live, vou gravar a live, não vou esquecer hoje de clicar no botãozinho de gravar, porque essa live foi muito especial e muito importante. E eu não tenho dúvida que todo o conhecimento que você trouxe já está reverberando nas pessoas que assistiram essa live e que já vai dar uma mudadinha na vida dela, só tudo isso. Muito obrigada, Andréia, novamente. Um beijo enorme. Gratidão, amor. Qualquer coisa me manda um WhatsApp, tá? Tá bom. Tchau, Andréia. Tchau, Tchau, pessoal. querida.